Senhor Deus e Pai, nós mais uma vez nos colocamos diante do Senhor, ó Deus, pedindo que o Senhor fale aos nossos corações nessa manhã, ó Deus. Nós agradecemos porque o Senhor nos trouxe até aqui, agradecemos porque durante essa semana o Senhor esteve conosco, guardando, protegendo, cuidando, ó Deus, a cada instante, nas nossas lutas, nas nossas batalhas, ó Pai, o Senhor é conosco e nós somos gratos a Ti por isso, ó Pai. E agradecemos porque o Senhor nos permite estar aqui para louvar, para adorar, bendizer o Teu nome, ó Senhor Deus. Rogamos para aqueles que aqui não estão, ó Deus, que eles recebam de Ti graça, misericórdia, amor. Ó Deus, que eles recebam o consolo, que eles recebam a cura, que eles recebam a Tua misericórdia a cada instante. E que também se sintam bem em estar conosco aqui, louvando, adorando e bendizendo o Teu nome, Senhor Deus. Pedimos que o Senhor aceite esse culto que prestamos a Ti, ó Deus, como uma oferta que fazemos, ó Deus, ao Senhor, que chegue ao Senhor como um cheiro agradável, ó Pai, que o Senhor aceite o louvor que sai dos nossos corações, ó Pai. É a oração que nós fazemos, Deus, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus, amém. Vamos juntos louvar o Senhor, seja agradecido. Corações nessa manhã de louvar, de adorar, de bendizer ao Senhor. Amém? Porque Ele vive? Porque Ele vive,
Glória a Deus, irmãos. Essa é a razão da igreja estar viva. O Senhor Jesus, ele diz lá em João 14, verso 28, olha o que ele diz: ouviste aquilo que eu disse a vocês, eu vou, mas eu volto para junto de vós. Se me amásseis, alegrai-vos-ieis de que eu vá para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vou e volto. Ele está vivo. Amém, irmãos? Essa é a razão da nossa fé, a razão da gente estar aqui na adoração, celebrando ao Senhor. E eu quero convidar nesse momento aqui apenas as crianças, tá? Os juniores, aqueles também que vão participar daquele grupo de estudo bíblico, vão ficar na igreja hoje. Chegam para cá, olha quanta gente bonita. Vamos chegando, né? Corre, campeão, você está atrasado. Chega aí. Chega aí, Aninha. Né? Coisa boa. Amém? Graças a Deus. Vamos orar por eles, irmãos, para que Deus abençoe essa manhã. Deus, no nome de Jesus, nós agradecemos o dia de hoje. E no seu nome, nós abençoamos os pequenos que vão agora receber da tua palavra. Assim como o Senhor vai falar conosco na manhã de hoje, fala também com eles nesse momento. No nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Pode se sentar, irmãos. Tenha uma boa aula. Acordou, bom dia. Isso. Amém. Glória a Deus. Aqueles irmãos que estão lá no nosso discipulado, hoje é um encontro adicional, faz parte também da nossa grade de estudo. Aquele que vai receber hoje faz parte do discipulado na manhã de hoje, tá bem? A gente reinicia na semana que vem, quando os irmãos estão estudando sobre Jesus, deseja que você faça parte da sua família. Amém? Então hoje nós vamos receber do Senhor aqui. Nós tivemos uma pane na nossa internet, o técnico está vindo aí socorrer, tomara que dê tudo certo. Mas hoje é um dia diferente, um dia especial, um dia da gente estar recebendo do Senhor. E nós temos a alegria de receber aqui um convidado muito especial. Quero convidar o pastor Orlando, juntamente com o Ivan, venham para cá. O pastor Ivan, ele é lá do Rio Grande do Sul, né? E barbaridade, né? É amigo, pode subir aqui, faz favor. Depois você fica bem à vontade, em cima, embaixo, como você desejar, tá? Ivan é amigo do pastor Orlando, há muito tempo. Eu vou dar o prazer do senhor apresentá-lo à igreja e depois orar por ele, pode ser? Bom dia, irmãos. É bom ver vocês aqui hoje, né? Esse menino aqui, né? Ele me chama de... Você talvez vai dizer... Mas o Ivan, em 88, nós saímos de Toledo... Não, Palotina, perto de Toledo, Paraná. Fomos morar numa vilazinha que não tinha 1 metro de calçamento, ou nada. O único passeio era o da frente da igreja, né? E lá nós fomos morar. E lá daí o que aconteceu? O motorista que levou nossa mudança, ele falou para o pastor que saiu de lá, ele ainda era solteiro quando saiu de lá, disse, esse pastor acho que não está de cabeça. Saí de uma cidade onde todos os dias as ruas eram lavadas, né? Limpo, né? Para morar no meio de pura poeira, né? Lá era assim, né? Vinha um vento, que esse tipo de agora, trazia o pó da lavoura. A esposa, Maria, ela dava um montinho de pó assim dentro da casa, né? Já pensou? E lá Deus nos mandou. E por quê? E lá também tinha
um PS chamava um posto de serviço telefônico. Aquele só funcionava quando não precisava, né? Aí, para eu me comunicar com o Panambi, eu tinha que ir. Ele trabalhava no escritório de uma fazenda lá, né? Eu tinha que ir lá para falar com o rádio amador, né? Tinha visto isso, né? E aquilo também, ele era o secretário, ele trabalhava ali daí, não? E aí, fui lá, daí tem que pedir a ligação, aí demora um pouco. Aí eu olhei para esse moço assim, né? Sentado na frente, ele parece que é mais loiro que agora, né? Quando envelhece, fica mais preto, né? Escuro, né? Mas eu olhei para ele assim, né? Ele faz exatamente hoje assim, né? Eu disse, Ivan, como é que está a tua vida? E sabe o que ele respondeu? Uma frasinha assim. A minha vida é uma droga. Aí só deu tempo de eu falar assim, Ivan, a tua vida é uma droga porque falta Deus na tua vida. Aí veio a ligação. Aí, mas aí depois continuou, né, tudo. Aí aquela frase tocou e aí depois um dia, grande surpresa, alguém achou que eu tinha feito a cabeça dele. Jobs. Daí a pessoa disse, tu age assim porque quem fez tua cabeça? Ele disse, é verdade. Foi Deus que mudou minha vida. E aí que começou a nossa caminhada junto, discipulado, fomos no meio do mato lá. No meio do mato. Mas de noite, no escuro, com a lanterninha, fomos pescar lá, no meio do mato. Tudo isso a gente andou junto, ó, discipulado, batizei ele. Daí depois, ele vai contar alguma coisa depois, né? Mas depois foi o casamento, né? Aí depois nós saímos da igreja, ele foi para outro caminho, né? Deus guiou assim que a gente se encontrou. Então foi assim nossa caminhada. E hoje alguém perguntou para ele assim, aquela igreja lá, perguntou, Ivan, como é que é a tua igreja lá em Porto Alegre? Sabe o que ele respondeu? Você olha para o pastor Orlando, assim é a igreja, né? Às vezes a gente pensa que bom isso. Então, o Ivan é casado, Eunice, Odivi, tem uma filha casada. Ano passado, quando nós viajamos, eu preguei na igreja lá. A igreja, acho que hoje tem mais de 3 anos. Muita gente capacitada, olha, fazem o trabalho idêntico como o pastor Eli implantou aqui, está implantando na igreja com os pequenos grupos, tudo funciona. Domingo só tem culto à noite, às vezes tem um programa de manhã, né? A palestra para homens, crianças, homens, né? Jovens tem 50, né? Então, como é que eu posso dizer assim? Eu disse esse dia assim, quando Paulo escreve aos Filipenses, vocês são a minha alegria. E o Ivan é um desses, né, que saiu de uma cidade, foi lá, ganhei para Cristo e hoje ele... Aí eu digo assim para ele, que nem o meu professor de português, quando fiz 2º grau, ele é bem poético a dizer. Ele dizia assim, fraco é o discípulo que não supera o seu mestre. Esse é o meu orgulho, ele me superou, né? Vale tudo. E ele é bem radical, né? Radical bíblico, né? O que está na palavra é a palavra, né? Eu também vejo que aqui, o que vocês querem que eu faça, eu faço. É o culto às 3 da madrugada, eu faço. Tem, né? Mas uma coisa que eu não mexo é na palavra, né? Que a Bíblia diz, né? São coisas. Então, esse é o Ivan,
Tem 2 filhas, uma casada agora. Outra está se formando. Né? Então, isso é dele lá, né? Em Alvorada, da grande. Então, nosso Deus, nós te louvamos. E nesta manhã podemos estar aqui na tua casa para prestar culto a ti em primeiro lugar, para te adorar, exaltar o teu nome, mas também nós estamos aqui para ouvir a tua palavra. E nós te agradecemos, Senhor, por esse privilégio que nós temos de termos hoje aqui o pastor Ivan conosco. Tu conheces ele, conheces o seu coração, e que tu usa ele como instrumentalidade para transmitir o teu recado aos nossos corações. Capacita-o lá do alto com sabedoria, entendimento, direção do Espírito Santo para trazer esta mensagem. Abençoa ele, abençoa todos nós que aqui estamos, abençoa também sua família que ficou para trás lá, abençoa a igreja lá em Alvorada também, e todos juntos possam também cultuar e glorificar o teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Jesus. Amém. Amém. Bom dia, querido. Vocês estão bem? Eu pego rápido o sotaque. Minha esposa diz que eu sou meio... Mas que bom estar aqui, pastor. Eu programei minha viagem para cá porque há mais ou menos 2 anos o Senhor direcionou um presbitério onde um dos pastores, aqui pastor Orlando, atendesse minha casa de pastor. Parece meio estranho, né? Mas por que o Senhor falou isso para nós lá em Alvorada? Porque a igreja é uma só. E eu me senti tão acolhido, porque por isso que nós o chamamos de... Vai ver teu pai, Ivan. E a ideia era ficar na casa dele, daí ele começou a emendar algumas coisas e eu estou honrado porque eu conheço vocês. Conhecer vocês, conheci já Nelson, né? Sexta-noite conheci o pastor de vocês têm um precioso pastor. Ajudem ele. Vale a pena servir o Senhor com alegria. Eu conheci um rapaz chamado Abner aqui, comandante do exército. Ele falou muito de Alvorada. Alvorada é uma cidade joia de morar. Falei para o irmão agora ali, muito boa de morar. Uma rua de vocês aqui, ela é mais bem arrumadinha, mais bem ajeitada do que toda a cidade junto lá. Isso é na Grande Porto Alegre, né? É uma cidade do tamanho de Araçatuba, pelo que eu vi. Chamada dormitório, não tem indústria, não tem nada, tem algumas lojas, algum comércio e o povo chamado dormitório porque dorme ali e trabalha em Porto Alegre. Os que chamam. E no decorrer, talvez hoje, um pouquinho à noite, eu possa trazer alguma coisa para vocês ajudarem a orar por mim, me ajudarem a orar. A luta é travada. Eu não vi nada aqui até hoje, faz 3 dias, do que tem lá de cada esquina. Cada esquina. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Superabundou.
Eu tenho um texto, a primeira coisa que eu li naquele mural lá foi o texto que eu vou ler hoje. Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20. Um texto que muito conhecido para muitos. Esse texto conquistou meu coração. E eu quero repartir um pouquinho sobre isso. Não sei se vocês gostam de títulos na mensagem, mas o meu título é Não Faça Acordos com o Mundo. E muito menos com Satanás. Não faça. O texto diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu, na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Esse texto, ele norteia todo o ministério que temos na cidade e algumas famílias fora de Alvorada. Falar de missões, eu fui conquistado num culto de missões. Agosto missões? Missões nacionais. Setembro. Foi nesse período que eu fui conquistado pelo Senhor. Fugi que nem Jonas, que nem diz Nelson, que nem diz o pastor. E o Senhor me fez fazer a sua vontade. Assim como o sapo morre na água, né? Vocês sabiam que o sapo morre na água? Sabiam, né? Você bota ele numa bacia de água quente, liga no fogo, ele vai ficar ali dentro até a água ferver e vai morrer. Assim foi o que aconteceu comigo. Quando eu menos esperei, eu fui tentar fugir de novo, o Senhor me impediu. Aprendi com o tempo que Deus tem um plano com a nossa vida. E o plano, ele é um plano geral. Esse texto é uma grande comissão. Muitos pensam que essa comissão era os 12 apóstolos. Muitos pensam que isso era só para a igreja primitiva. Mas não, a palavra continua até hoje. Ide, fazei discípulos. Mas começando por nós, começando pela nossa casa. Começando. Então, hoje uma palavra direta ao nosso coração de que nós não podemos nos subestimar. E não subestimar aquilo que Deus tem para ti. Porque o primeiro ataque do inimigo é que nós não temos condições de evangelizar. Ou às vezes que é os pastores os responsáveis pela evangelização. Mas nós somos ovelha. Subestimar-se não é humildade. Pelo contrário, nós nascemos para um plano. Essa é uma das primeiras perguntas que eu faço para uma pessoa quando estou evangelizando. Você sabe por que você nasceu? Por que Deus te trouxe a este mundo? Nós nascemos para a glória dEle. Para viver para Ele. Para viver em função dEle. Então, muitas vezes se torna até fraco o nosso pensamento, às vezes até ridículo, quando nós pensamos que Deus vai esconder o plano que Ele tem com a nossa vida. Que Ele não vai falar, que Ele não vai abrir. Porque Ele é a pessoa mais interessada, Ele não vai dificultar a nossa vida para que nós possamos entender o que Ele já colocou dentro de nós. Ele já colocou dentro de nós. Então, sempre existiu e sempre existirá uma tarefa que nós podemos fazer na questão de pregar o evangelho. Essa palavra ide é uma ordem do Senhor, não é simplesmente um convite. Ele diz, ide. É imperativo isso.
Não há como você ou como eu questionarmos algo que ele já disse que tem que ser feito. Ide, fazeis discípulos de todas as nações. Então é algo que ele tem colocado na vida da igreja para que nós possamos trabalhar juntos. Trabalhar junto. Pode até não ser algo tão grandioso, algo tão tremendo, sobrenatural. É nas coisas simples que Deus é glorificado. Nosso Deus é um Deus simples. À medida que eu fui conhecendo o Senhor e que fui deixando os ranços de alemão, que alemão tem ranço, eu tinha muito ranço. Como eu saí muito cedo de casa, eu me acostumei a viver sempre resistindo às pessoas. Era teimoso. Conhece uma pessoa teimosa? Diz que teimoso é quem teima com alemão. E eu fui sendo tratado por Deus nesse tempo. Quando Deus quer tratar com alguém, e nós não podemos nos comparar com o Senhor, mas Ele manda para um deserto. E no deserto, o que tem no deserto? Nada. Que nos agrade, não. Não tem água, não tem pão, mas tem alguém no deserto. Jesus Cristo. Então Ele nos ensina. Às vezes me perguntavam, Ivan, você é formado em quê? Eu sou formado na Divina Universidade do Deserto. Aí minha esposa disse assim, para com isso que tem gente que se escandaliza. Daí, parei de falar isso. Faz anos que não falava isso, pastor. Por quê? Porque Deus quer tratar conosco. Ele quer nos usar, mas Ele precisa tratar. À noite eu vou falar um pouco sobre isso. Porque nós somos difíceis. Você é difícil? Você acha assim que é tudo bonitinho? Que a minha esposa estava mais nervosa do que eu, pastor Eli. Porque ela disse assim, ela fez assim numa manhã, a última manhã que eu estive lá, na quarta-feira, né? Ela estava assim, eu digo, o que tu tens, querida? Ela disse assim, eu não dormi essa noite por tua causa. Eu digo, por minha causa? Zé, eu estou preocupada com o que você vai falar lá. Eu digo, o pastor Orlando está lá, qualquer coisa ele desliga o telefone, o microfone e para. Ela estava preocupada. Por quê? Porque ela sim me conhece. Ela conhece. Oh, pastor, como tu é querido. Então, descobrir que nós precisamos entender que Ele tem um plano. Todo o trabalho que tenho no Senhor, ele é baseado em Romanos 8, 28. E ele é fundamentado em Efésios capítulo 4, onde o apóstolo Paulo diz, ele levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens, primeiramente aos apóstolos, depois profetas, evangelistas, pastores e mestres, com vistas ao reto ordenamento dos santos. E aí ele continua instruindo a igreja de Éfeso, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura, da plenitude de Cristo. Esse é o plano. E para isso nós temos que trabalhar. Se você é um profissional, com certeza quando você começou no teu trabalho, você não era tão bom como é agora. Porque a prática, quando eu preguei a primeira vez, eu contei para ele não lembrava direito, mas quando eu dei o primeiro testemunho, eu dei um testemunho de 1 minuto e meio. Sabe o que é 1 minuto e meio? Hoje dá para pôr no WhatsApp, né? Duas vezes a velocidade, né?
pastor que estava ministrando disse assim: eu nunca vi alguém falar tão rápido, porque eu tremia mais que uma vara verde aqui. Perguntei, pastor, o que eu faço? Porque eu estou tremendo antes de subir lá. Aí ele disse assim, alemão, né? Te gruda no púlpito. Não era um púlpito, eram de madeira maciça. Eu digo, é aqui mesmo. Quase que a minha unha entrou. Hoje não. Hoje eu estou entre irmãos. Amém? Hoje estamos em família. Então podemos abrir a Escritura e falar dela. Então Deus tem esse plano. Eu tenho dito, e isso não fui eu que criei, porque a gente aprende com os mais velhos. Ser fiel no pouco e no muito eu te colocarei. Ser fiel no pouco. Jeremias 45:5 diz: e procuras tu grandezas? Não as procure. Não fazer nada para Deus, esperar algo grandioso demais, nada mais é do que orgulho. Se ficarmos só aguardando ou desistindo com facilidade, o inimigo ocupante de vida se estabelece para sempre. Estabelece para sempre. Nós estamos em Alvorada e como que começamos a igreja? Do jeito que eu cheguei naquela moça na farmácia, pastor. Começamos a ganhar 1, ganhar 2, ganhar 3, ganhar 4, ganhar 5, ganhar 6, ganhar 7. E a igreja foi se multiplicando. Aí ensinava aquele que ganhou o primeiro que se converteu a ganhar mais 1. Para quê? Porque aprendemos a fazer as coisas pequenas para fazermos as maiores. Porque sempre tem espaço no reino, na igreja do Senhor Jesus para trabalhar. Sempre terá. Sempre terá. E se nós desistirmos, não é o Senhor que se agrada. A melhor coisa para um casamento se chama diálogo. Melhor coisa. Todas as vezes que eu tenho que tratar de casais, eu vou nesse ponto. Você está conversando com tua esposa? Você está conversando com teu marido? Você está falando das tuas dificuldades? Por quê? Porque é nesse momento que se acerta. Vínculos, eles, quando são destruídos, o único que ganha é o inimigo. O que ganha. Quando o pastor Orlando chegou em Alvorada, tinha um outro pastor lá que me conhecia. Mas ele não conseguia falar comigo sobre Jesus. Porque eu era esse que eu falei para você. 2 irmãos. Mas uma pessoa para se converter, ela não precisa de muita palavra. Ela precisa de alguém que a ame. De alguém que dê a vida. Alguém que tenha convicção de que Deus quer salvar. Foi isso que aconteceu. Ivan, na tua vida falta Deus. Foi que nem uma bomba no meu coração. Assim. Eu fui para o Senhor. É assim, missões. Ide, fazei discípulos. Eu não me converti num salão assim, numa igreja. Eu me converti à 00:30, completamente transtornado. Esse pastor está fazendo tua cabeça. Você já ouviu isso? E a gente ouve isso. Esse pastor fez uma lavagem cerebral na tua cabeça. E quando essa pessoa disse isso, eu abri minha boca e disse assim: não. Jesus
entrou na minha vida. Pastor Eli, quando eu disse isso, eu nunca mais senti o que senti aqui. A minha coluna gelou. E eu vi que eu tinha me comprometido. Inexperiente. 2 horas depois, ele disse assim: tu lembra o que tu falou lá? Eu digo: lembra, eu quero entregar minha vida para Jesus. Assim começa a vida de uma pessoa. Interior do interior do interior do Rio Grande do Sul. Deus, Ele faz assim, quando você e eu estivermos disponíveis. Me converti vendo um versículo. Primeira vez que Ele me deu para fazer um teatro de missões, em setembro, então. Onde João, no capítulo 4, versículo 31 a 35, ele fala da seara, né? Ele diz assim, principalmente no versículo 35, ele diz assim: vede os campos, porque já branquejam ceifa. Já estão aptos para ceifa. Naquele tempo ele já dizia isso. Há mais de 2000 anos, agora estamos só aguardando a volta de Jesus. Você aguarda a volta de Jesus? Hein? O texto de Mateus 28, Mateus 18. Então aparecerá nos céus o sinal do Filho do Homem. Ele vem. Então me converti neste versículo. Fui conquistado por isso. Lembro que naquele dia saímos na porta, né, pastor, para cumprimentar os irmãos que estavam saindo, e o irmão disse para mim assim: você vai ser pastor, Deus te falou para mim. Eu ri dele, porque eu conhecia a vida pastoral. A vida pastoral. Você ora pelo teu pastor? Assim é sim aqui? É? Você ora, não precisa responder agora. Ele está aqui, né? Não. Você ora pouco, bastante, médio? Triplica a oração. Intensifica a oração. Sabe por quê? Porque tudo que tu fizer, o Senhor vai derramar sobre ti. Ele vai ser guardado. Ele vai ser guardado. Nós temos uma congregação lá, uma igreja, mais ou menos essa quantidade. Nós oramos em. Tem gente agora orando pelo que eu estou falando para você. Para que entre no nosso coração. Para que a palavra nos conquiste. Estou apaixonado pela tua cidade. É limpinha. Não vi nenhuma terreira. Aquelas. Você sabe o que é uma terreira? Não? Centro espírita. Casas onde servem Satanás. Lá em Alvorada tem 4.000 registradas. Misericórdia. A última casa que eu morava tinha 4 só do lado da minha rua. Tinha uma germinada com a minha casa. É de orar desesperadamente porque o inimigo é muito violento naquela cidade. A maior feiticeira do estado do Rio Grande do Sul mora em Alvorada. Vai SBT, Globo lá fazer reportagem com ela. Por isso que nós oramos muito. Porque Deus nos chamou para orar muito. Para jejuar muito. Muito. Que nós temos que enfrentar o império das trevas. Me converti ouvindo isto. Olhai os campos. Se nós estamos esperando Jesus para quê? Para ir morar no céu. Mas e aquele que não tem o Senhor? É nossa responsabilidade.
Tem pessoas que você toca e o pastor não toca. Porque é o teu oikos. É a circunvizinhança. A minha rua hoje, de um lado, do outro, é tudo convertido. Se não se converte, tem que converter logo, porque eu chamo ela para casa, eu ministro, eu faço alguma coisa, porque preciso ir morar no céu. Precisa levar as pessoas a morar no céu. Isto é ide. Você pode pensar, mas não é tempo. Eu tenho 18 anos, tenho 20 anos, eu tenho 30 anos, eu estou estudando. Sempre é tempo. Sempre é tempo. Você gosta de fila de lotérica para pagar a conta? Eu sou apaixonado por fila. Eu sou idêntico ao apóstolo Paulo. Eu imagino aqueles soldados romanos que ficavam do lado dele para se cuidar dele, se convertiu na primeira noite. Eles dormindo e o apóstolo assim, Senhor, salva, salva, salva. Tu já imaginou o cara gritando no ouvido do cara a noite toda? Jesus te ama, Jesus te ama. O Espírito Santo vem e toca. Eu gosto de fila porque o da frente e o da trás é certo que vai ouvir Jesus. Minha esposa não gosta. Ela diz assim, tu fala demais. Ela ia estar aqui. Um dia eu cheguei numa Cacau Show e disse assim, estou velho, né? E os velhos, os mais novos, pode desrespeitar o mais velho, né? Então a gente aproveita a idade. Cheguei no balcão e disse assim, e a pessoa olhou para mim assim, eu fiz. Ela olhou e disse assim, o que houve, senhor? Vou te contar uma coisa. Ela, o que houve? O que houve? Porque todo mundo se preocupa, pode ter sido assaltado ali fora, ou está correndo de assaltante. Eu disse assim, me apaixonei por um homem. Ela olhou para mim e disse assim, com essa idade? Aí ela disse assim, como assim? Aí eu disse assim, o pior de tudo, aquela cara de choro, só para falar de Jesus. Fiz-me fraco para com os fracos, fiz-me estar debaixo da lei, para os que estão debaixo da lei, para que, se possível, for ganhar alguns. Eu disse para ela assim, aí fui conhecer esse homem tem uma noiva, e a noiva dele é bela, e eu me apaixonei pela noiva também. E ela disse, e agora o que vai fazer? Aí tinha uma senhora, toda arrumadona, ela se assustou. Eu digo, bom, vou ter que falar de Jesus agora, né? Só assustar não adianta. Eu disse assim, sabe como é que é o nome do noivo? Jesus de Nazaré. Aquela mulher que estava tomando café fez assim, ai, graças a Deus. Aí ela disse assim, eu também, então, sou apaixonado por esse homem. Evangelismo tão simples. Tão simples. E você prega o evangelho. Por isso que tem tempo se tem. Para pregar em todo tempo. Todo tempo. O tempo chega e o tempo é chegado. Eu amo a Escritura, eu sou apaixonado pela Escritura. Minha vida é regada, ela é direcionada pela Escritura. Está na Escritura? Sim. Não está? Não. Nós temos um painel grande. O salão que alugamos, ela tem 6 metros de pé direito, então fizemos um painel, lá está escrito assim, ide, fazei discípulos de todas as nações. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Mas no versículo 20 de Marcos, capítulo 16, ele diz, e eles tendo partido pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra por meio de sinais que o seguiam. O que eu tiro disso?
É que o tempo chega quando a necessidade é maior. E por que tu te converteu? Porque minha vida, ele usou a expressão, minha vida era uma droga. Eu me converti, sabe por quê que sabe como é que eu encontrei uma igreja batista? Eu fui me esconder na igreja. Eu fui me esconder. Imagina o estado que eu estava. Então a necessidade era grande, mas tem pessoas que não precisam entrar nessa grande necessidade. Nós podemos chegar antes. Nós podemos chegar antes. O tempo de fazer, temos certeza que é hoje. Deus está esperando por alguém. E quem Deus está esperando é você e eu. É você e eu. Todo o tempo. Nós só precisamos olhar para o mandamento, para a ordem. Aqui lemos de Mateus, aqui lemos de João, aqui lemos de Marcos. Missões é isto. Um sustento, alguém lá longe que precisa do nosso recurso, e isso é legítimo, é perfeito. A Bíblia diz que Deus ama o que dá com alegria. Ser generoso. Ser generoso com missões. Ser generoso com aquele que decide ir. Ser generoso. Só precisamos de uma coisa para fazer. E você tem. Você já entregou a tua vida para Jesus, certo? Amém? Já batizou? Amém? Quando a gente se converte, o que acontece conosco? O Espírito Santo vem habitar. E Jesus diz lá em Atos 1:8, antes disso ele diz assim, não saiam de Jerusalém até do alto receberem poder. Aí em Atos 1:8 ele diz assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. É isso que Deus precisa de nós, que você e eu sejamos testemunha dele. Testemunha dele. Então, muitas vezes não fizemos por quê? Porque temos medo. Temos medo. E o medo nos atrofia. O medo nos aquieta, nos encolhe. Às vezes eu pergunto para as pessoas, e veio essa pergunta no meu coração agora. Às vezes tem pessoas que têm medo de enfrentar uma pessoa que está atormentada, que não sabe o que vai acontecer. Não precisamos ter medo. Maior o que está em nós, está no mundo. Você lembra do Moisés? Eu gosto de Moisés. Moisés é um homem muito manso. Chega de frente do mar, abre o mar, o povo passa. É lindo isso. Você não tem vontade de conhecer Moisés um dia? Eu quero. Meu irmão, conta aí, como é que foi? Que poder! Sabe o que Moisés vai dizer para nós? Ele vai dizer assim, vamos encenar aqui. Moisés, conta para mim. E ele vai dizer assim, Ivan, eu quero ouvir de você, Ivan. Porque o poder que abriu o mar estava dentro de você. Quando o Senhor me mostrou isso, eu fiquei com uma vergonha. O poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos está dentro de nós. O Espírito Santo. E Ele enviou Ele para nós, para pastorear a igreja. E Ele te dá poder. Marcos diz isso. Ao impor as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Comerão coisas mortíferas e não fará dano nenhum. Isso tudo é algo que acontece no andar.
Porque, meus amados, tua vida, minha vida, é dele. Amém? Quando você se entregou para Jesus, você disse assim: tu é agora o meu Senhor. Tu é o meu Kyrios. Ele tem poder de mando? Tem. É assim que funciona com Deus. Ele é o Senhor. Então nós vivemos por Ele, por meio dEle e para Ele. Isso é ser chamado. Eu sei, já estamos alistados quando nos convertemos, batizamos, congregamos. Estamos debaixo de uma autoridade pastoral, nós temos tudo o que precisamos. Tudo o que nós precisamos é estar debaixo de um cuidado pastoral. Podemos fazer. Nós podemos fazer. Você é chamado, você é convocado, você é enviado para pregar o Evangelho. As boas novas, as boas notícias. Essa moça que nós falamos na farmácia, eu disse para ela: você precisa de Deus na tua vida. E ela disse: tu sabe que é verdade? Essas são as simples. Simples. Quando o pastor Orlando foi a Alvorada conhecer a igreja, eu imagino como ficou a mente, o coração dele. Por quê? Porque ganhou uma pessoa num vilarejo que tinha uma rua. E aí quando a Bíblia diz que a boa semente frutifica, multiplica 30, 60 e 100 por um, o resultado está aí. Quando que sabemos que estamos fazendo acordos com o mundo, ou que os acordos com o mundo nos atrofiam? É quando temos medo. A Bíblia diz que ninguém é aperfeiçoado, nos ensina que ninguém é aperfeiçoado pelo medo, mas sim pelo amor. Porque o perfeito amor, o que acontece com o perfeito amor? Lança fora. Onde o amor de Deus, que é derramado pelo Espírito Santo, é derramado sobre nós, o medo vai embora. Ele tem que sair. Não pode ocupar o lugar do amor. Porque o medo é forjado lá no inferno para atormentar nossas vidas. É produzido pelo inimigo. Porque a ideia, o plano de Satanás é barrar esta grande comissão. A ideia dele sempre foi essa. Por isso que ele matou aqueles primeiros apóstolos. Por isso que ele matou os outros discípulos dos apóstolos da igreja. Por isso que ele prendeu João lá naquela ilha. Por isso que ele mandou matar Estevão. Por isso que Paulo teve que sair muitas vezes, fugido. O inimigo queria parar. Ivan, você já foi ameaçado de morte por causa do Evangelho? Sim. Sim. Já ameaçaram a tua família? Sim. Uma vez eu estava num encontro de pastores e minha esposa ligou e disse assim: tem um homem na rua, e eu tinha sido ameaçado naquela semana. Porque eu ganhei o filho de 21, 22 anos de uma mãe que vivia só com ele, e ele se converteu, e ele começou a viver na igreja e começou a ter uma vida diferente. A mulher ficou furiosa comigo. E naquele dia, naquela tardinha, tinha um homem no outro lado da rua, olhando minha casa, Ela ficou com medo, ligou para mim, estava longe, e ela disse assim: será que não é as ameaças que estão fazendo para ti? Ai, e quando toca na família da gente, o homem manso se transforma num leão.
Aí eu fui orar. Eu abracei o primeiro pastor que estava do meu lado, comecei a orar. E digo, Senhor, por favor, eu preciso de uma palavra para aquietar minha alma. E literalmente assim, amados, veio uma palavra tão clara no meu coração, e eu tenho plena convicção que foi o Senhor, porque Ele limpou minha alma. O Senhor veio do meu lado e disse assim, se Ele matar, eu ressuscito tua família. Eu digo, mas agora não tem mais nada para o diabo, né? Liguei para ela e disse assim, fica tranquila que se ele matar vocês, o Senhor diz que entra e ressuscita vocês. Ela disse assim, então pode ficar aí no retiro. Parece uma coisa, parece brincadeira. Mas esse é o nosso Deus quando nós estamos fazendo sua vontade. E vem para nos consolar. Não foi assim com Jesus? Lágrimas de sangue no Getsemane. A depressão em alto nível. E veio anjos para... Foi assim no deserto? É assim. A primeira coisa que nós temos que nos livrar é o medo. O medo. O medo vem das mãos do inimigo. Ele está lá, preso, fazendo os seus planos, que nem diz um pastor aí, acho que é de São Paulo do Rio, ele diz assim nas suas pregações, ele controla dentro do presídio dele. A Bíblia diz que o mundo jaz no mar. Então nós temos que lançar fora o medo. O medo, quando ataca a gente nessa questão de irmos fazer discípulos, fazendo discípulos. Quando o medo vem, nós começamos a fazer que nem o exército de Israel quando estava com os filisteus. O que o exército de Israel ouvia? O grito do Golias. O xingamento do Golias. E se assustavam. E se acovardavam. Pelo tamanho do gigante. Pelos urros que ele dava. Pelo tamanho da espada, da armadura. Quem se atrevia? Nem Saul. Agora, quando nós estamos cheios de fé, nós ouvimos uma única voz, a voz do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Porque naquele arraial dos filisteus, naquele confronto de guerra, dali a pouco chega um menino de 15, 16 anos. Ele só sabia ouvir a voz do seu pastor. Por isso que ele escreve, né? O Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. Disse, quem é este incircunciso? Quem é esse incircunciso para se levantar contra o exército do Deus vivo? Não tem ninguém que vai lá? Eu vou. Nunca tinha pego uma espada. Só sabia tirar de funda. Só, não sabia mais nada. Era o suficiente. Antes de eu me converter, quando era menino, aprendi com lições de bíblias católicas ensinadas pela minha mãe. Eu achava que a pedra pegou a testa, vamos dizer, do Golias. Foi ela que matou, mas eu não entendia. Depois que eu comecei a ler a Escritura, imagina o Davi com aquela espada gigante, foi lá cortar a cabeça do Golias. Porque ele ouvia pela fé a voz do seu Senhor. Aí se transforma no rei que nós conhecemos. Porque ouviu e creu. Quando nós ouvimos e cremos, aquele que é responsável por o que temos que fazer, ele vem nos enchendo de graça, de sabedoria, de amor, de compaixão por aqueles que estão perecendo, indo para o... E aí nós vamos pregar. Aí nós vamos aproveitar todo o tempo, em todo instante, para ministrar com quem aparecer na nossa frente.
Lucas 8,50 diz: não temas, crê somente. Somente creia. Somente creia. O apóstolo Paulo fala a seu filho na fé, na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 6, eu vou ler para vocês. Ele diz assim: por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus, que há em ti pela imposição das minhas mãos. Está falando para um filho na fé. E você é um filho de fé de alguém. Oraram contigo quando tu desceu no batistério? Te abençoaram? Alguém impôs as mãos. E ele diz mais: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Já tem. Deus está dentro de nós. Dentro de você. Foi nos dado isso. Isso é um presente de Deus. É algo que não merecemos. Algo que nós não podemos fazer nada para nos salvar, e a justificação é pela fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. E todos aqueles que nós vamos evangelizar, pregar este evangelho, tem que ser dito isso. É pela graça mediante a fé. Somos justificados diante de Deus. Não vai fazer nada. É só se arrepender. E o que mais tu prega em todo o tempo? Eu sou um pregador de João, que nem o João Batista. Só prego arrependimento. Arrependimento. Arrependei-vos. Arrependei-vos. Primeiro versículo, o pastor Orlando me fez decorar. Ele não vai lembrar. Que eu passei da escola de jovens para a classe dos novos convertidos. Não sei se tem aqui. Mas lá ele tinha. Eu estava com ele. E ele fez duas perguntas. Uma pergunta e me deu uma tarefa. Ele disse assim: quem é Jesus para você? É meu Salvador. E ele disse assim: ele precisa ser Senhor da tua vida. Me explica. Salvador, ele é de todo mundo. Senhor, ele só é de quem permite que ele seja. Aí ele me deu um texto para decorar. Atos 3, 18 e 19. O que tem lá? Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam cancelados todos os vossos pecados e venha o refrigério pela presença do Senhor. Isso faz 35 anos. Eu nunca mais esqueci desses dois versículos. Porque o Evangelho de arrependimento, de mudança de atitude, de fé, de confiança naquilo que Ele tem para cada um. Ele tem. Ele tem. A incredulidade. Até às 11. Tá. Então, melhor assim. A incredulidade é a velha ordem, é a velha natureza. A fé é a nova ordem. É a nova. O justo viverá pela fé. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, não é do tamanho, é como, é a qualidade do grão. A fé é o firme fundamento, é a convicção
do que se espera e a prova que não se vê. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Como ouvirão? E não há quem pregue. Como crerão? Se não forem. Mas eu quero ir para o sul, eu quero ir lá junto com esse pastor, porque lá a pegada é terrível, eu quero dar uma mão para ele. Não. Irigui é o nosso lugar. A minha rua é o nosso lugar. A minha casa, a minha família. Lembra daquele guarda? O apóstolo disse para ele assim: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Isso é possível. Isso é possível. Isto é possível. Hebreus 11, 22 diz que é pela fé, onde o apóstolo ele faz aquele relatório dos heróis da fé que nós conhecemos. Ele diz assim, no 22, ele diz: pela fé, José deu ordem acerca dos seus próprios ossos antes de ver no Egito. Olha a fé deste homem. Mas ele tinha fé em quê? Ele tinha fé na palavra. Na palavra. Ele tinha fé na palavra. Por quê? Porque Abraão recebeu a palavra. Olha, você vai para uma terra, mas depois você vai se tornar escravos. Tantas gerações, tantos anos, você sairá de lá com grande despojo. A palavra toda se cumpriu. E José tinha fé que isso ia acontecer. José morreu com 110 anos. Muitos anos se passaram depois da sua morte. O povo de Israel saiu após 400, 430, 450 anos da escravidão. Muitos anos depois, ele já sabia pela fé que o povo de Israel sairia da escravidão. É pela fé que nós anunciamos o Evangelho. É pela fé que nós pregamos, que cooperamos com o corpo de Cristo, que é a igreja. Com esta igreja nós cooperamos, nós somos uma família. E essa família, ela precisa sempre estar aumentando os filhos. Não sei se aqui tem, né? Mas lá no sul, tem muitos que não querem casar. E tem também ou não? Tem? E quando casam, não quero ter filho. O pastor disse aqui uma coisa, e eu me encolhi atrás do pastor Eli. Ele disse assim, ele é muito radical. Quando meu genro chegou, ele era da igreja Maranata. Ele chegou e foi conversar comigo, eu disse assim, a primeira pergunta que eu fui fazer para ele, fiz duas, de cara assim. Você quer casar com a minha filha? Diz, quero, seu Ivan. Primeira pergunta, a resposta correta. Então, xizinho, certo. Segunda, depois de casar, você tem no teu coração que tu vai me dar neto? Ele disse assim, claro, pode casar. Você não vai terminar. Se Jesus não volta, termina. Porque nós pensamos assim do evangelismo. Eu primeiro vou fazer isso, primeiro vou fazer aquilo, primeiro vou fazer aquilo, e quando vou fazer aquilo, aquilo é trabalho do pastor, é trabalho do diácono, é trabalho do evangelista. E nós vamos ficando. Não foi assim que disseram para Jesus? Eu tenho muito dinheiro, não posso te seguir. Eu tenho que enterrar meu pai, não posso te seguir. Eu comprei uma junta de boi, não posso.
E a resposta de Jesus é muito dura, né? José não queria ficar no Egito. Ele não queria, ele queria estar junto quando o mar se abriu. Ele não queria. Centenas de anos antes, José gritou com um exército que ainda estava por nascer, que derrubaria as muralhas de Jericó. Queriam nisso? Senhor, eu creio que a minha casa será tua. Eu não abro mão. Eu vou orar. Eu vou acordar de madrugada. Eu vou jejuar. Eu vou intensificar minhas orações. Porque eu quero minha família. Quero minha casa. Quero meu amigo. E assim nós vamos evangelizando. Vamos cumprindo o mandamento. Ide, fazei discípulos de todas as nações. Ensinando-os, batizando-os. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí depois discipula. Ajuda o teu pastor, porque não sei quantos membros tem a igreja aqui, mas um pastor não dá conta mais de 100 pessoas, 120, 100, não vai dar conta. Como pastor eu falo isso. Essa igreja onde nós cuidamos, somos 3 pastores. 25 líderes da igreja na casa. Homens de aliança que pegam junto. Eu poderia ficar um mês aqui, pastor, claro que eu não vou ficar, tá? E a igreja continuaria andando normalmente. Creio que talvez até melhor comigo. Por quê? Porque assim como o pastor Orlando fez comigo, assim eu imito. No meu coração tem uma palavra do apóstolo: sede meus imitadores, como eu sou. Vocês conhecem Fernandinho? Cantor aquele? Conhece? Um grandalhão, um cara muito gente boa. Sabe o que ele fazia até chegar a ser o que ele é, um grande ministro do louvor? Ele carregava o violão de um homem que talvez vocês conheçam, chamado Asaf Borba. Ele era o secretário do Asaf Borba. Onde Asaf Borba ia, ele ia junto. Onde o pastor Orlando ia naqueles becos lá em Dois Irmãos das Missões, eu ia junto. Ele tinha uma mala, lembra? Uma mala daquelas quadrada, dura. Eu era o maleiro. Faça as coisas pequenas como se fossem grandes. Quando chegar a fazer as grandes, fará como se fossem pequenas. Simples assim. Você tem evangelizado? Você já sentiu aquele gostinho? Quem é mãe aqui? Mãe. Show. A Bíblia diz que dói, né, na hora de nascer. Contrações. Mas depois que nasce, esquece. Alegria de ver um novo cidadão no mundo. Agora, quando nós ganhamos um e levamos para o pastor, pastor, está pronto, batiza ele. Aí tu diz assim, batiza esse enquanto eu vou buscar outro. E quando tu ganhar 4, 5, 6, tu não vai mais parar. Porque daí pega gosto, né? Conhece essa expressão? Pega gosto.
Aqui tem tapioca? Hein? Eu aprendi a comer tapioca com um cara, um pastor aqui do norte. Gaúcho só sabe comer aquilo lá, né? Sabe outra coisa? É porque não conhece. Mas qual foi a primeira vez que tu comeu tapioca? Dei uma olhada. A primeira vez que eu fui comer tapioca, dei uma olhada. Santifica-se. Que não conhecia. Você gosta de estrogonofe? Bom, né? Eu me criei com um pai e uma mãe muito pobre. Eu não sabia o que era estrogonofe. Com 23 anos e meio, eu conheci minha esposa, que o pastor Orlando me casou. E ela disse assim, Ivan, ela congregava numa igreja batista brasileira em Palmeira das Missões. Lembra disso, pastor? E eu ia lá. Aí no sábado à noite ela disse assim, hoje nós vamos na casa da irmã fulana de tal comer um estrogonofe. Cheguei na minha mãe e disse assim, mãe, o que é estrogonofe? Ela disse assim, não sei, meu filho. E agora? Eu tenho 3 irmãs mais velhas que eu. E eu cheguei nelas, mano, minha noiva, ela me convidou para comer estrogonofe. Você sabe me dizer o que é? Nunca vimos falar de comida, Ivan. Eu digo, e agora? Aí a gente faz aquilo que eu aconselho até hoje. Mãe, faz um bom café antes de eu ir. Porque conforme o que é, eu dou umas garfadinhas, né? Não faço feio. Porque eu não sei o que é. Eu cheguei, aquela comida adocicada. Pensa num alemão com comida adocicada. Fantástico, quase não sobrou para os outros. Aí eu cheguei em casa todo experiente, contando o que era estrogonofe. Até hoje peço, por favor, faça um estrogonofe. Por quê? Por que eu não gostava? Você gosta de jogar basquete? Eu detesto. Por que você não gosta? Não sei. Eu não tenho nem ideia como é que se joga esse negócio. Então, quando você ganhar o primeiro filho espiritual, evangelizando, obedecendo a palavra do Senhor que está lá naquele mural, cooperando com a liderança da igreja, você ganhar o primeiro filho na fé, e você trazer, e você vê ele pelo batismo, e você vê ele sendo discipulado pelo teu pastor, você com certeza vai dizer assim, pega esse e cuida desse que eu vou buscar outro. Esse é o coração de quem fala com você. Apaixonado por esse evangelho de ir. Ir. Porque pega gosto. Pega gosto. E nós vamos fazer porque vamos crer que Deus é poderoso para fazer. Amém? Jesus te comissionou. E quando você assume essa comissão, Ele mesmo assume os riscos de um coração evangelista. Estou convosco. O final do texto que lemos, lembra o que diz? Última expressão do Mateus. Ele diz assim, estou convosco todos os dias, até a consumação. Quando agimos por fé, é por conta de Deus. Ele assume a conta.
Ele assume todas as contas. Aí ele começa a fazer milagre na tua frente. Aí ele começa a ganhar pessoas para ti, porque é ele que convence. É ele que faz a obra. Nós só somos instrumentos. Instrumentos, língua pesada, ele afina. Se é muito que nem gaúcho tosco, ele ajeita. Porque tem o mais velho que ensina. A irmã Maria não está aqui, ela está ali na aulinha, né? Mas logo de um mês de convertido, recentemente batizado, ele não vai. Né? Foi ela que me corrigiu. Ela me botou a cuidar de criança. E eu fui lá com uma irmãzinha. Vai lembrar disso? Não, não vai lembrar. Porque essa vergonha eu passei sozinho. E aí, a menininha era filha do meu patrão. Me converti nesse lugar. Eles eram da Igreja Batista Pioneira. Eles são até hoje. Moramos longe. Thaís. Era que nem minha irmã. Ela tinha uns 8, 9 anos menos que eu. E tu vai junto com a Thaís cuidar das crianças enquanto em culto. Bem assim. E aí eu estava ali, né? Não sabia o que fazer. 2 meses de convertido, pastor. Não sabe nem orar. E ela me disse assim, agora nós vamos orar. E ela foi muito querida. O irmão Ivan vai orar. Eu lembro até hoje da vergonha, querido. Quando eu terminei a oração, eu disse assim, eu olhei para os tamanhinhos das crianças, né, pastor? E disse assim, em nome de Jesusinho. Eu falei Jesus no diminutivo. O Senhor não me nocauteou porque Ele teve misericórdia. Era para ter morrido. Em nome de Jesusinho. As crianças olharam para mim e começaram a rir. Elas sabiam mais do que eu. E a menina cheia de graça disse assim, Ivan, quando você for orar, quer seja para o vovô, para o jovem, criança, é tudo em nome de Jesus, tá? Vocês conseguem entender que nós vamos aprendendo enquanto vamos andando? Deus vai acrescentando enquanto nós vamos andando, nós vamos desenferrujando nossa boca. Nós vamos praticando, dali a pouco nós sabemos falar e começamos nós mesmos a nos assustar. Eu tinha um ensino médio, né, pastor? Nem completo, não era nada, tinha terminado lá o ginásio. Entende essa linguagem? Ginásio é aquela até a 8ª série. Eu digo, mas como é que eu vou ser pastor com esse grau de português tudo errado e ainda é meio fraco, né? Mas o Senhor foi permitindo isso. Tu vai estudar, tu vai fazer uma faculdade, tu vai te preparar, porque eu preciso. Aqui, como aconteceu? Não me pergunte. Você sabe que o milagre ele não mostra? Eu já vi muito milagre, mas ele nunca me mostrou. Porque ele não quer dividir a glória dele com ninguém. É por isso que ele faz isso com a gente. Então eu queria te animar nessa cidade tão linda que vocês têm, com pastores tão queridos. O pastor Lando, não posso nem falar. Eu disse para o Samuel que tem, agora falei para o irmão aqui, que tem uns que nasce só um numa geração. Conheci o pastor de vocês. Trabalhem. Obedeçam esse mandamento do Senhor. E vocês vão ganhar muitas vidas nessa cidade. Sabe qual foi a primeira coisa que eu falei para o pastor aqui, quando entramos aqui, ele começou a me mostrar, disse assim, escuta, vocês já vão derrubar essa parede para estender mais para lá? Se você ganhar um, ano que vem vocês são o dobro. E é 50% a mais do que vocês são, que vão serem livres do inferno. Bem, queridos? E de fazer discípulos de todas as nações.
Essa é a instrução do Senhor. Essa é a palavra dele. Esse é um pequeno recado do Senhor. Com muita humildade, tá? Com muita humildade no meu coração. Porque tudo que ele faz através de nós, a glória tem que ser dele. E sempre será dele. Esse é o coração que temos. E essa é a maior expressão que eu queria transmitir nessa manhã. Somos gratos a Deus pelo que ele tem feito. E cremos no que ele ainda pode fazer. Amém, queridos? Deus abençoe. Passei 5 minutos e eu peço perdão. Ele disse que eu vou ministrar à noite. Você vem? Você vem? Vem. Dorme um pouquinho hoje de tarde. Para não ficar com sono. Deus abençoe. Brincadeira, eu sou assim, tá? Desculpa, perdão, pastor. Perdão pela brincadeira. Mas nós somos alegres, né? Nós somos alegres porque temos Jesus no. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Vem. Curva um pouquinho a sua fronte. Fecha seus olhos um pouquinho. O que Deus falou para você nessa manhã? Tenta responder isso. Você que está se preparando para o batismo, essa aula ela é uma aula adicional na manhã de hoje. É isso que Jesus quer da sua vida também. Aquilo que recebeste, você vai transmitir. É isso que nós estamos buscando como igreja, irmãos. Nós queremos ver aquele painel lá na entrada cheio de logomarcas que não cabe mais ali da nossa igreja. Porque quando isso acontece, nós estamos obedecendo ao mandamento que foi pregado aqui nessa manhã. Então Jesus está esperando algo da gente. Que resposta você dá para Jesus nesse tempo? Vamos orar a Deus pedindo que Ele nos dê graça, que Ele nos abençoe, que Ele derrame sobre nós a sua unção, a unção de multiplicação. Portanto, ide, fazei discípulo, em nome de Jesus. É o que a gente vai cantar daqui a pouquinho. Ide, fazei discípulos, é o que Ele deseja da minha vida, da sua vida. Deus, no nome de Jesus, nós oramos. Agradecidos pela palavra ministrada aqui essa manhã. Nós queremos, Deus, obedecer a Tua ordem. Então, que o Teu Espírito Santo, Ele nos capacite a fazer isso. Nós humanamente não conseguimos, mas o Senhor, através do Teu Espírito, nos capacita. Aquilo que recebemos do Senhor precisa ser repartido, Deus, com as pessoas dessa cidade. E a nossa igreja é essa agência de distribuição da graça do Senhor. Então capacita cada um de nós, Pai. Estimula o nosso coração a Te obedecer. É o que nós Te pedimos nesse tempo aqui, no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos. Essa canção, ela vai fechar exatamente aquilo que recebemos na manhã de hoje, aquilo que Jesus espera da nossa igreja, da minha vida e da sua. Celebra o Senhor. Você que eventualmente veio pronto para adorar a Deus com os seus dízimos, ofertas, pode fazer isso também agora, nesse momento, no nome de Jesus. Toca a trombeta em Sião, não desista.
fazer discípulos de todas as nações, porque Ele vem. E de fazer discípulos de todas as nações, porque Ele vem. Espírito e a noiva dizem, e de fazer discípulos de todas as nações, porque Ele vem. O Espírito e a noiva dizem, E de fazer discípulos de todas as nações, porque Ele vem. O Espírito e a noiva dizem, vem. O Espírito e a noiva dizem, vem. O Espírito e a noiva dizem, vem. Amém. Deus, confirma essa palavra no nosso coração. O Senhor está prestes a voltar e nós precisamos cumprir esse ide. Então nos capacita, Jesus. Nesse tempo agora, Pai, nós queremos interceder. Nós pedimos a graça do Senhor, já agradecido porque o Senhor tem dado algumas respostas, mas ainda colocamos no Teu altar a irmã Eunice, a Maria Rita, o Diego, o Charles, Marlene Gil, Ezequiel, o Diego da Rose, irmã Albertina, irmão João. Colocamos a Duda, a nora do Nardim, no Teu altar. E clamamos no nome de Jesus, Pai, nesse instante, por tantas pessoas que sofrem nas guerras. Traga a paz, Deus, a resolução daquilo. Despede-nos agora com Teu amor, com a Tua graça, no nome de Jesus. Amém, Pai, amém. Pode se sentar. Deus abençoe você na manhã de hoje, estando aqui presencialmente. Deixa eu trazer para você